Olá, meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Que alegria poder voltar para dentro de seu lar, de seu trabalho, para levar até você mais uma porção das aulas da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos falando aqui diretamente dos estúdios da Assembleia de Deus Missão aos Povos, a nossa ADMP. Estamos aqui na ADMP TV, prontos para levar até você semanalmente um conteúdo de qualidade que vai te ajudar, professor, professora, aluno, aluna, superintendente, a se preparar melhor, tanto para as lições bíblicas dos jovens quanto para os adultos. Eu sou evangelista Gesrael, superintendente pedagógico da Escola Dominical aqui da Assembleia de Deus de Uberlândia, e nós estamos de volta com as nossas aulas de subsídio. E agora, para começar um trimestre maravilhoso, onde nós estaremos na lição dos adultos estudando sobre os ataques de Satanás contra a igreja. Uma lição escrita pelo pastor José Gonçalves. Eu tenho certeza que essa revista será uma bênção em sua vida. Então não perca tempo, pegue esta aula e distribua com o máximo de pessoas possíveis. Afinal de contas, que saudade que eu estava de falar isso. O programa Escola Bíblica Dominical está de volta e está no ar. Meus irmãos e irmãs, estamos aqui então para começar a lição de número 1, que vai inaugurar essa revista desafiadora, e nós temos o compromisso de semanalmente levar até você dados de fontes confiáveis, porque quase todas as lições vão abordar temas sensíveis, polêmicos, e nós estaremos aqui para te dar aquele apoio necessário para que você tenha segurança em comentários sobre isso ao longo da sua escola dominical. A lição de número 1, que será ministrada no dia 3 de julho, tem como título As Sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. O nosso textuário nos diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. 1 Timóteo, capítulo de número 4, verso de número 1. A nossa verdade prática nos diz, de forma sutil e sorrateira, o diabo desfere ataques à igreja. É preciso que cada crente saia ao combate com as armas espirituais dadas por Deus. Nossa leitura bíblica em classe, que vai embasar grande parte de nossas lições, está em 1 Timóteo, capítulo 4, mesmo capítulo que deu base para o nosso textuário, do verso 1 ao verso de número 5. Nós temos 5 versos, nós não vamos ler para ganhar tempo, mas como sempre falamos, a leitura é obrigatória para você que irá ministrar. Aliás, não apenas a leitura bíblica em classe, mas também toda a leitura que é dada pela nossa revista como sugestão ao longo da semana. A CPAD tem aqui, além dos hinos sugeridos, uma parte para o professor, que é o plano de aula, onde ela já te ajuda a colocar em ordem os principais tópicos que serão discutidos dentro dessa lição. É muito importante que você olhe para esse plano, mas não copie integralmente. Ele não é um plano para você usar sozinho, ele serve de base, de norte para você, professor e professora. Muito bem, então eu quero fazer alguns comentários sobre o que a nossa lição nos traz. Você pode fazer alguns comentários importantes para a nossa aula, para que você consiga acompanhar bem. Uma coisa importante, deixe o seu joinha nesse vídeo e deixe o seu comentário.
Conte-nos o que você achou da aula, se você ficou com alguma dúvida e de onde você está nos assistindo, nos acompanhando. Amém? Muito bem. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para o título da nossa lição. O título diz: As sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. Eu quero reforçar aqui a expressão sutileza. Por quê? Porque se nós vamos usar uma palavra, é importante que nós coloquemos nela o seu significado. Então, o que é sutileza? Basicamente, o que vem a ser esta palavra? Então, anote aí, porque é muito importante. Nós dizemos que sutileza é aquilo que marca algo que tem um caráter de leveza, aquilo que tem um caráter fino, simples, perspicaz. Ou seja, sutil é aquilo que você mal percebe que está ali, está fazendo diferença, está efetuando alguma mudança no ambiente, alguma mudança no cenário, mas você não percebe. É o famoso entrar de fininho, tá? Então nós vamos colocar aqui para os irmãos essa definição. Eu vou anotar aqui em algum cantinho aqui de nossa revista o que significa a expressão sutileza. Então anote aí, ó, aquilo que demonstra, vou escrever assim para você, ó, demonstra leveza, ó, demonstra leveza. O que mais? Finura, tá? Requinte, delicadeza, delicadeza. Então, isso é sutileza. E por que é importante nós pontuarmos esta palavra? Na verdade, existem dois termos que devem ser muito estudados nessa lição. O primeiro é sutileza e um outro que não aparece diretamente na nossa lição, no título da lição, mas está no título da nossa revista, é a palavra ataque. E por que eu estou dizendo que tanto a palavra ataque quanto a palavra sutileza deve ser pontuado com muito cuidado por você, professor, professora, e você, aluno que está acompanhando o nosso plano de aula? Simples, porque quando nós pensamos em ataque, logo na nossa mente vem o cenário de uma batalha, o cenário de uma guerra em que você tem um exército combatendo contra o outro, ou um inimigo indo sobre outro. E normalmente isso não é algo sutil, normalmente isso não é algo que as pessoas não percebem que está acontecendo. Portanto, aparentemente, ataque e sutil pode parecer informações antagônicas, mas não é. Todo bom estrategista sabe que, na verdade, não é o ataque em si que é sutil, mas o terreno que se prepara para o ataque, o cerco que se faz para o ataque. Nenhum exército quer que o inimigo conheça a sua estratégia. Nenhum exército quer que o outro combate, quem está do outro lado, conheça as suas armas, os seus segredos militares. Então, normalmente, eles se movem de maneira que o inimigo não perceba, o adversário não perceba as ações que ele está fazendo, de modo que quando quem está sendo atacado abrir os olhos e perceber, já é tarde demais. Ele não tem mais nada o que fazer. Portanto, quando falamos que o diabo está desferindo sutis ataques contra a igreja, significa que ele está preparando o terreno, organizando as coisas ao redor, de maneira que quando a igreja não perceba o que ele tem feito, de maneira que homens e mulheres de Deus piedosos não percebam as estratégias, aquilo que nós chamamos de astúcia, esperteza de Satanás para destruir a noiva do Cordeiro, para destruir a igreja militante. Então, ele vai agir na surdina, ele vai agir de forma calma, tranquila, tentando ludibriar,
tentando enganar a igreja, de maneira que quando você abrir os olhos, pronto, não há mais nada o que fazer, não há mais nada como proceder. A grande pergunta é por que esse ataque existe? Por que o diabo tem tentado fazer isso? Existem duas razões. Ao longo da história, não é novidade os ataques de Satanás contra a igreja. Aliás, não é apenas contra a igreja, mas contra tudo aquilo que nós chamamos de povo escolhido. Você pode ver que quando Israel é eleita a nação escolhida por Deus, a nação da promessa, Satanás tentou de todas as maneiras destruir a nação, ainda embrionária, ainda na sua gênesis. Quando você vê a história, por exemplo, do cativeiro de Israel lá no Egito, durante 400 anos, Satanás oprimiu o povo de Israel, tentando destruí-lo. Houve ali genocídio, houve infanticídio, houve uma tentativa de misturar aquele povo com os que estavam na região. Para quê? Para que eles perdessem a identidade e definhassem, para que o povo de Deus morresse ainda na sua gênesis. Quando você olha para a igreja incipiente, recém-nascida, né, que está lá em Atos dos Apóstolos, no primeiro século, você vai ver que Satanás também tentou usar a mesma estratégia. Ele também tentou destruir a igreja da mesma forma. Observe, ele levantou os imperadores romanos com as suas 7 grandes perseguições, 7 a 12 grandes perseguições, para esmagar o povo de Deus, colocou cristãos para serem devorados na arena, colocou o cristão para ser queimado em postes, colocou homens para serem mortos por animais, pisoteados por bois selvagens, touros, enfim. Ele tentou também destruir a igreja, esmagando a igreja através da perseguição, mas ele não teve sucesso. Então, o que é que ele faz? Ele percebeu que destruir a igreja de forma direta, de atacar a igreja de forma drástica, não produz resultados. A cada ataque, o povo de Deus se fortaleceu. A cada ataque, o povo de Deus cresceu. E aí, o que é que Satanás faz? Ele resolve mudar sua estratégia. Ele resolve agora enredar os pés da igreja sutilmente, ou seja, ao invés de usar fatores externos unicamente para destruir a igreja, ele começou a usar fatores externos que pudessem influenciar internamente de maneira que o povo de Deus se imploda, ou seja, fale de dentro para fora. E essa lição vem justamente falar sobre a importância de estarmos atentos a essas novas estratégias do diabo, estarmos atentos a essa nova estratégia demoníaca de querer de forma sutil atacar a igreja sem que a gente perceba. E aí, quando a igreja abre os olhos, já é tarde demais. E por que esse ataque existe, né? Nós fizemos aqui uma introdução e o tópico 1 diz: a igreja sob ataque. Tudo que eu falei até agora, você pode distribuir tranquilamente entre a introdução e o nosso tópico 1. E é por isso que, como o subtópico diz, nós devemos fazer o alerta para o povo de Deus. E que alerta é esse? Nós estamos vivendo tempos de momentos definidores de nosso destino. Nós estamos vivendo tempos em que a política e a moral do mundo têm de forma sutil minado nossa liberdade, nossa crença e nossa posição espiritual. E nós não podemos nos calar. Nós devemos alertar o povo de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo está a todo momento dizendo: estamos vivendo uma época de perigos que cercam a igreja, perigos que cercam o povo de Deus. Mas por que é que esses perigos existem? Deixe-me refrescar sua memória. 1 João
capítulo de número 5, verso 16, diz-nos claramente o porquê que nós estamos numa guerra espiritual. Diz assim: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Ou seja, justamente pelo mundo estar no maligno e nós sermos de Deus, a nossa natureza não comunga com a natureza e os prazeres e os valores do mundo aí fora. Então, esse atrito, ele existe devido à incompatibilidade do modo de viver, devido à incompatibilidade da nossa posição espiritual. E aí o diabo tenta de forma sutil destruir a igreja. Aqui no nosso item subtópico 3, diz assim: a sutileza de Satanás ao atacar a igreja é um fato claramente revelado pelo Espírito Santo. Como não lembrarmos quando o apóstolo Pedro escreve lá em sua primeira carta, no capítulo de número 5, no verso número 8, a seguinte expressão da verdade: sede sóbrios, sede lúcidos, sede atentos, vigiai. Ora, se temos que ser lúcidos, se temos que ser sóbrios, atentos e vigiar, é porque esse ataque não é tão explícito assim, não é uma coisa tão aberta como muitas pessoas querem colocar aí. Mas o verso continua: porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, à nossa volta, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Tome cuidado, o diabo quer destruir a sua vida, o diabo quer destruir a igreja, mas em nome de Jesus nós estaremos atentos para ouvir a voz do Espírito Santo nos alertando contra essas armadilhas e contra essas pseudo-verdades que o diabo quer implantar em sua igreja. O nosso tópico 2, ele descreve quais são os ataques que a Igreja de Cristo tem enfrentado. A primeira posição que ele fala é que o ataque é de natureza espiritual, envolvendo seus asseclas, que são quem? Os demônios, tá? Os espíritos enganadores, como o apóstolo Paulo escreve para o jovem Timóteo na sua primeira epístola, no capítulo 4 e no verso de número 1. E é interessante porque quando falamos que o ataque é de natureza espiritual, nós não estamos dizendo que ele só vai usar coisas metafísicas para atacar a igreja. Claro que não, mas ele vai usar coisas do nosso dia a dia, da nossa sociedade, para que os nossos valores espirituais, para que a nossa natureza espiritual seja agredida. Eu já vi muita gente dizer assim: o que política tem a ver com a fé? Porque política é um campo material, é um campo humano, não é um campo que tem a ver com a espiritualidade. De certa forma é verdade. Diretamente falando, política não é um campo espiritual, mas com certeza absoluta é algo que influencia o seu campo espiritual, porque tem a ver com valores, tem a ver com a ética, tem a ver com a nossa posição. Então, fatores externos acabam contribuindo para o nosso abalo espiritual, para a nossa questão espiritual. Então, sim, a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra o sangue, mas contra as potestades que habitam as regiões espirituais, é verdade, mas nessa luta que acontece aqui, existem fatores que vêm daqui e que fazem com que essa batalha aconteça. Então, sim, as nossas estratégias devem ser no campo espiritual, porque o diabo vai tentar nos derrotar de forma sutil na área espiritual, ok? Bom, o nosso ataque
também o ataque do inimigo sobre nós também é de natureza moral. O que isso significa? Significa que o diabo tem atacado a parte ética, a parte moral da sua igreja. Mas o que vem a ser ética? O que vem a ser moral? Eu sempre gosto de dizer o seguinte, para você ver, ética e moral caminham muito próximas uma da outra. Muito próximas. Tanto é que as pessoas têm dificuldade em dizer o que é ética e o que é moral. E eu vou dizer o porquê. Porque, de certa forma, existe uma intersecção entre elas realmente. Tanto a ética quanto a moral tratam daquilo que é certo e errado. Tanto a ética, e eu vou colocar aqui para os irmãos, tanto a ética quanto a moral, elas tratam daquilo que é certo ou errado, daquilo que você pode fazer e daquilo que você não deve fazer, o que é certo, o que é errado. A diferença é que a ética, ela é abrangente, ela é mais ampla, enquanto que a moral, ela é mais pessoal, mais individual. Então, a ética é o modo social de agir, é o modo como a sociedade pratica os seus atos, enquanto que a moral é o modo pessoal de agir. Anote isso aí. A ética é o meio, é o método social dos indivíduos em geral, de uma comunidade, tá? Agir, ou seja, tem que haver consenso, tem que haver adesão de uma sociedade. Agora, a moral, ela é adquirida e ela é formada pelo indivíduo ao longo do tempo. Na ética, existe um código posto que é votado e aceito por aquela comunidade. A moral, ela é formada, moldada ao longo do tempo, tá bom? Então isso aqui é só uma rápida diferenciação entre ética e moral. E o nosso inimigo, ele tenta atacar justamente essa parte moral nossa. Por quê? Porque a parte ética, ela varia com o tempo. A ética, ela muda de acordo com os anos. Você pode ver que o que era certo ou errado na sociedade brasileira na década de 20 é muito diferente do que é certo e errado na sociedade brasileira atual. Os historiadores até dizem que nós não podemos julgar os valores com o passado, com os valores do presente, justamente porque isso é um equívoco histórico que nós chamamos de anacronismo. Isso acontece, só existe anacronismo porque a ideia ética social, ela muda ao longo dos tempos, como mesmo o grande poeta Camões dizia, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Agora, essa ética proposta pelo mundo não comunga com a nossa ética, não comunga com os valores da igreja. Por quê? Porque a nossa ética não é invencionice humana. A nossa ética, ela é fruto do caráter absoluto de Deus. E sabe o que Jesus disse sobre a ética, a palavra de Deus? Porque, querido ou não, onde está a ética de Deus? Onde encontramos a moral do cristão? Na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus. E o que é que Jesus fala sobre a sua palavra? Lá no capítulo 24 de Mateus, quando ele está dissertando aos seus discípulos sobre os últimos acontecimentos, Jesus claramente diz: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Quase que eu ouvi um glória a Deus aí do outro lado, não é verdade? Eu espero que na sua aula haja muitos glórias a Deus quando essa frase for dita. Por quê? Porque é justamente por isso que o diabo ataca a natureza moral. E onde é que a natureza moral é atacada? Quando falamos da hipergraça, tá? Deixa eu até consertar aqui, ó, hipergraça,
que nós vamos ter uma lição só sobre isso. Abusar da graça, achar que a graça de Jesus nos concede a autonomia de viver sem limites, porque Ele está pronto a nos perdoar o tempo todo de forma incondicional. O abuso da graça. A nossa moral é atacada quando falamos também sobre a família. Pensa uma coisa que o diabo tem se levantado contra, tem tentado destruir a família, os valores morais, aquilo que é certo, deixar de ser certo. O relativismo. O que é o relativismo? A Bíblia, ela é a palavra de Deus, mas ela tem exceções. Deus vai abrir exceção para isso, para aquilo. Tentar pegar os valores de Deus e fazer jurisprudência de acordo com o tempo, de acordo com o local. Não, sim, naquela época era assim, mas hoje não. Nós mudamos, relativizar a santidade de Deus. Você não precisa ser absolutamente santo, nem absolutamente cristão, porque Deus te entende. Atrelada à hipergraça, o liberalismo que tem ressuscitado no meio acadêmico, né? Ou seja, o liberalismo alemão que diz que não, a Bíblia não é um livro que é a palavra de Deus, ela contém a palavra, alguns trechos são essa coisa, esse cientificismo teológico, né? Essa mania de querer racionalizar o agir de Deus leva as pessoas a essa crise moral. Nós vivemos uma época em que a nossa moral cristã tem sido atacada por ideologias do inferno, por situações com que querem fazer com que percamos o nosso foco e deixamos de entender aquilo que Deus tem para nós, pois que o ataque está nesse campo também. Nós citamos aqui apenas alguns desses campos, mas existem outros, por exemplo, por que não falar do campo físico, que a lição não pontua? A igreja tem sofrido ataques físicos também. Eu fiz uma pesquisa aqui, segundo a Missões Portas Abertas, a maior rede de apoio à igreja perseguida, nós temos hoje no mundo mais de 350 milhões de crentes perseguidos, inclusive em países próximos a nós aqui, como a Colômbia, que padece sobre um governo que persegue a igreja de forma moral, inclusive, tá? São mais de 360 milhões de cristãos enfrentando oposição através da vida privada, da família, da comunidade, na nação, na igreja. Inclusive, nós devemos orar pela igreja perseguida. O diabo não tem brincado, viu, meus irmãos? E nós temos aqui, as esferas do ataque. E aí a lição pontua algumas dessas esferas que nós iremos estudar mais detalhadamente ao longo de cada uma das lições. A primeira esfera que nós temos aqui, que ele vai descrever para nós, é a esfera religiosa, tá? O que significa isso? A questão do apostatar da fé. Nós vivemos uma época em que o diabo tenta atacar a igreja, aliás, está atacando a igreja usando ideologias infernais, mas que têm raízes teológicas, como eu disse agora há pouco, a hipergraça, a teologia do abuso da graça, a prosperidade inconsequente, não é? O liberalismo são ataques de heresias que minam a crença da igreja na palavra do Senhor. Quando a gente para de crer na palavra de Deus, a gente para de crer diretamente no próprio Deus, porque Deus é a sua palavra em prática. É por isso que quando você pega o Evangelho de João, você vai ver que várias vezes, inclusive no seu primeiro capítulo, ele fala, e o verbo se fez carne. Verbo é palavra. Verbo é o quê? Verbo é exatamente a ação, a frase, a expressão escrita do próprio Deus. Então, quando essas ideologias vêm minar a sã doutrina, inclusive tem a ver com isso, tá? Vou colocar aqui para vocês, na esfera religiosa, ataque,
né? Ataque à sã doutrina. Ataque à sã doutrina. São situações que tem vindo dentro da própria igreja. O próprio autor destaca, ó, dentro da própria igreja. Olha só, vou pôr aqui para você, ó, dentro da própria igreja. Esse aqui é extremamente perigoso, porque se encaixa naquilo que Jesus diz: não vos deixeis enganar, porque nos últimos dias apareceriam falsos profetas, falsos mestres, que viriam fantasiados com o discurso de nobreza, com o discurso de carinho, mas na realidade são lobos devoradores. Nós vimos o próprio Jesus avisar sobre isso no seu Sermão da Montanha, tá? É um ataque interno. Nós temos também o ataque externo. O ataque externo é o que envolve a esfera social, que é o quê? Você colocar na sociedade práticas e condutas que fazem com que ser crente se torne discriminatório. A sociedade chancela atitudes pecaminosas que fazem com que, se nós dissermos a verdade, soemos arrogantes, julgadores, prepotentes, santarrões, preconceituosos, homofóbicos, misóginos e tantos mais apelidos nojentos que a mídia quer colocar aí fora. Então, a esfera social é o ataque através do chamado cancelamento, não é? O diabo usa o tal do cancelamento para tentar destruir o povo de Deus, né? Através das redes sociais, falsas notícias, tipo em inglês, ó, falsas news, né? Falsas notícias aí, ó, que fazem com que a gente padeça. Eu vou anotar isso aqui embaixo, aqui, ó, melhor para você, ó. Cancelamentos, tá? Cancelamentos, falsas notícias, acusações infundadas, com que tem feito com que o diabo mine as pessoas ao ponto que elas têm medo de falar a verdade, com medo de ser cancelado. A própria justiça sendo colocada à disposição de indivíduos que querem destruir a família e querem nos impedir de falar aquilo que a Bíblia fala. E é muito importante que a gente entenda que devemos baixar estacas, estabelecer estacas, marcos para defender a nossa família, defender o cristão. Nós estamos em fogo cerrado, mas nós continuaremos na batalha em defesa daquilo que é correto. E finalmente, sobre esses ataques, como é que nós nos protegemos? Duas palavrinhas: oração e estudo da palavra de Deus. A exposição da palavra de Deus, a exposição da palavra de Deus e a prática da oração é o que vai nos garantir vitória. A prática da oração nos ensina a depender de Deus, nos ensina a dialogar com o Senhor, nos ensina a termos paciência em sua confiança e em sua soberania, tá? Nós temos que ser uma igreja em ação. Nós temos que ser uma igreja que busque ao Senhor. Não é apenas o círculo de oração, mas toda oração. Tem uma frase muito interessante que ele cita aqui e que eu acho que vale a pena você pontuar em sua aula. Igrejas são aquelas dedicadas à oração. Alguém já disse que o ciclo de oração começou quando a igreja como um todo deixou de orar. Eu tenho discordância em prol disso, mas quem falou no sentido de alertar. Mas alertar o quê? Alertar que muitas vezes nós terceirizamos essa prática da oração. Ah não, já tem o ciclo de oração, já tem lá a coluna da vitória, já tem a oração dos obreiros na parte da manhã, não precisa da minha oração. Sim, precisa. E finalmente, a exposição da palavra de Deus. Mas não é aquela exposição, irmãos, que tem muita gritaria, muito blá blá blá, muito barulho, mas pouquíssimo conteúdo. Não, de forma nenhuma. Mas a verdadeira palavra, o verdadeiro ensino. É triste porque a Bíblia diz que nos últimos dias as pessoas teriam comichão no ouvido, não iriam querer ouvir os sãos ensinamentos, a santa palavra, e nós vivemos essa época. Mas a EBD está aqui, firme,
assim como o culto de ensino, como as nossas pregações, para levar a verdadeira e sã doutrina para aqueles que creem. E por que é importante isso? Porque oração e palavra, a oração e a palavra, vou pôr aqui, ó, oração e palavra vão produzir o real avivamento. E o avivamento é a vinda do Espírito Santo. E quando vem avivamento, nós temos discernimento. E o que é discernimento? É nós sabermos o que é certo e o que é errado, mesmo que Satanás nos envolva numa capa de sutileza. Amém? Então o que nós vamos fazer é orar para que ao longo dessas lições a igreja perceba a necessidade de ter amor à palavra e um espírito de oração, para que tenhamos discernimento para ver os frutos daquilo e podermos nos defender das sutis mazelas e sutis ataques de Satanás. Nós vamos ficando por aqui e eu espero que essa aula tenha te ajudado. Se te ajudou, deixe o seu joinha, o seu comentário e compartilhe com mais pessoas. Semana que vem estaremos de volta para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Que Deus, em Cristo Jesus, te abençoe e te prospere sempre mais. Amém.